meus amores, linda e abençoada noite. Só consegui entrar agora para fazer a live de hoje. E eu tô bem animada porque o assunto de hoje é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a aceitação. Talvez esse seja um dos maiores desafios da humanidade, aceitar os outros como são, aceitar a si mesmo como é, aceitar. Então, talvez em algum lugar esse seja o maior desafio da humanidade. Então é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Opa! Ó, até ficou emocionada aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Deixa eu só convidar algumas pessoas. Vamos ver. Pronto. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante que é a aceitação, né? Muitas vezes nós passamos por situações que nós não conseguimos aceitar, ou a pessoa como ela é, ou não conseguimos aceitar o que está de fato acontecendo, como está acontecendo, e por trás de tudo dessa tal negação ou talvez dessa falta de aceitação, existem duas energias super fortes por trás delas. A primeira energia é a energia do controle. Para algumas pessoas, quando as coisas saem do controle, gera uma conturbação muito grande. Elas gostam de ter controle sobre tudo ao mesmo tempo. E no dia a dia, a gente leva um tempo para descobrir ou para perceber que nós não temos controle sobre absolutamente nada, né? Nós simplesmente temos que viver no momento presente e lidar com a situação exatamente só no presente. Ai, Paty, mas do jeito que você fala, parece ser tão fácil, né? Mas nós vamos falar sobre isso e não se preocupem que eu ainda vou dar algum exercício para vocês lidarem com isso, tá? Mas a aceitação, lembra que eu falei para vocês que a primeira energia que é muito forte por trás da falta de aceitação é o controle. Querer controlar tudo e todos, né? E também tem uma energia que é a nossa referência, né? Eu, Patrícia, sou constituída das referências que eu recebi dos meus pais, das referências que eu recebi de todas as religiões que eu frequentei para chegar até aqui. Eu também tenho referências de estudos, de livros, de conversas, pessoas que passaram pela minha vida e foram uma super contribuição na minha vida, pessoas que simplesmente estiveram na minha vida e, e essas pessoas vieram trazer outras pessoas que ficaram na minha vida. Então, todas essas pessoas que nós vamos interagindo no nosso dia a dia, elas muitas vezes podem ser que levam uma parte nossa e deixam uma parte delas com a gente. Então, tem algumas que foi apenas uma memória, foi apenas um instante. Existem outras pessoas que vêm para ficar e ficam definitivamente na nossa vida e fazem parte dela. Linda noite, Jaque, linda noite, Tânia. Mesmo sendo uma live um pouquinho tarde, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui ao vivo comigo, que vocês estão me prestigiando. E qualquer dúvida é só perguntar que nós vamos interagindo, tá bom? Uma linda noite para vocês. Muito obrigada. Então, a aceitação, quando eu falo para vocês que é um fator muito desafiador na vida do ser humano, porque foi inclusive na minha vida, né? Você tem uma referência, você ganhou lá um combo de informações do que é certo e do que é errado. Então, tudo aquilo que dentro do seu contexto, dentro do seu interessante ponto de vista está errado, você não aceita, né? Nós viemos, lindas, nós viemos com um combo de regras, então tem uma definição para nós do que é certo, do que é errado, do que é bom ou mal, do que é agradável, do que é desagradável. Então, tudo isso que não é agradável, nós entramos no ponto de vista do quê? Que aquilo tá errado e a gente não aceita, né?
Ai, eu tenho uma referência sobre sexualidade, tudo que foge sobre isso eu não aceito. Olha quem chegou, maravilhosa, linda noite, Cris. Bem-vinda, meu amor, muito bom ter você aqui. Carlão, que saudade, escrevi outro dia, mas acho que foi em outro Insta. Depois eu vou olhar lá, eu acho que eu escrevi no seu Insta anterior. Saudade de você. Então, nós estamos em um ponto que o nosso combo de regras não é o combo de regras de outras pessoas. Isso é muito individualizado. Por isso que quando uma pessoa me pergunta assim, Paty, o que é certo e o que é errado? Você está linda, ai, gratidão. Gostou do meu rabo de cavalo de ladinho hoje? Muito obrigada. Então, imagina aquela situação. Uma pessoa, ela sempre me perguntou, oi, Bruno, linda noite, bem-vindo. Teve uma pessoa que me perguntou, Paty, eu tô vivenciando aqui uma situação e será que é certo ou errado eu fazer? Eu falei, vamos mudar essa pergunta? Ao invés da gente pensar o que é certo e o que é errado, vamos perguntar assim: se eu fizer isso, eu vou me prejudicar? Não. Mas eu vou prejudicar outras pessoas, então não faça. Porque tudo que a gente faz reverbera no nosso campo e vai voltar para nós de alguma maneira e de alguma forma. E isso, meu amor, que prazer ter você aqui. Linda noite, que saudade. A gente precisa matar a saudade, tantas novidades acontecendo, né? Eu amo você também. Você mora no meu coração por toda a eternidade. Então, imagina, eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês troquem as palavras dentro do contexto que faça sentido para o mundo de vocês. Então, vamos perceber uma pessoa que conheceu outra, teve um flerte e ela simplesmente chegou num lugar que ela disse assim, eu vou viver meu momento e trai o parceiro. Aí a pessoa, ela não tá se prejudicando naquele momento que ela tá vivendo aquela história, mas ela tá prejudicando o outro porque ela tá criando uma coisa nova baseada na energia da enganação. Como que isso pode funcionar ou como que isso pode ser bom, né? Até no trabalho, quando uma pessoa quer se aproveitar de outra, quer levar vantagem, como que ela vai ser próspera? Como que a prosperidade vai chegar nela? Vi seu vídeo, tem que parar. Sempre é excelente ouvir você. Muito obrigada, gratidão por estar aqui. Então você imagina como que uma pessoa vai ser próspera se ela tá querendo passar a perna nos outros, se ela tá querendo levar vantagem, se ela tá querendo ser mais esperta do que todo mundo. Em algum lugar ela vai se sentir lesada. Ela vai dizer assim: nossa, fulano tá querendo tomar vantagem sobre mim. Mas será que é o outro que tá querendo levar vantagem sobre você? Ou energeticamente está sendo devolvido algo? Paty, como assim? Me explica melhor. Dentro do universo tem uma lei que não falha. É a lei da ação e da reação. Tudo que eu faço gera um impacto no mundo, geram reações, geram movimentos, geram memórias, geram histórias, mas algum impacto vai gerar. Então, se eu levo amor para as pessoas, o meu impacto é positivo e é isso que eu vou receber de volta. Oi, cá, você chegou. Então, se eu levo amor, alegria, gratidão, coisas boas para as pessoas, o universo vai fazer o movimento dele e trazer isso de volta para o meu campo. Se fôssemos falar no âmbito de física quântica, toda essa energia que eu estou emanando, ela vai fazer o quê? Ela vai circular no meu campo eletromagnético e quando ela der uma volta completa, ele retorna para o meu campo. Então, se eu estou emanando alegria, gratidão, coisas boas, movimentos bons, alegria, felicidade, coisas muito legais, quando der a volta no meu campo eletromagnético, imagina como se nós fôssemos um mundo. Quando o mundo der uma volta inteira, eu recebo aquilo que eu entreguei, nem mais nem menos. Então, se eu acho que só a minha mãe fez filho esperto, se eu quero me aproveitar das pessoas, quando der a volta completa, meu amor, não tem erro. Você vai receber isso e vai vivenciar cada vez mais disso.
Nós somos o que pensamos, e eu vou um pouquinho mais além. Nós somos o que pensamos, o que sentimos, como reagimos e também somos o que falamos, né? Isso é uma coisa muito importante, já que o Bruno comentou nesse assunto, eu vou trazer essa energia, porque no dia a dia nós não prestamos atenção no que nós estamos falando. Nós não prestamos atenção do que nós estamos falando sobre nós, sobre os outros. Eu lembro que eu tinha uma amiga que toda vez que ela passava, ela geralmente esbarrava no mesmo lugar. Gente, sabe aquela que você batia o dedinho e arrebenta o dedinho no mesmo lugar, que dá até aquela sofrência, dá choque no corpo inteiro? E ela batia sempre no mesmo lugar. E a frase dela era: ai, você é uma anta mesmo, né? Tinha que ser, né, sua burra? E aí ela sempre se xingava, sempre se xingava, sempre se xingava. E teve um dia que eu vi aquela cena de novo e disse pra ela: experimenta não se xingar dessa vez. Experimenta olhar pra você e falar assim: nossa, como eu tô atenta. Como hoje eu vou prestar atenção naquele canto e eu não vou bater. Então, nós não percebemos, né? Não estamos ali presente o tempo todo numa determinada constância, a ponto da gente perceber o que nós estamos falando sobre nós, né? E tudo isso é muito importante dentro do processo da aceitação, porque todos os lugares onde eu tô ali não prestando atenção, onde eu não tô percebendo os movimentos, vocês querem ver qual é talvez o mais desafiador dentro da aceitação, que você entra naquele ponto e você fala, nossa, isso para mim é muito desafiador, é aceitar a escolha do outro. Infelizmente, em algum nível dentro de nós, nós temos muita dificuldade sobre isso. E isso não é só a Patrícia, isso não é só você que está do outro lado. Essa dificuldade ela é muito grandiosa. Quando a minha mãe faleceu, e eu vim me trabalhando muito emocionalmente sobre isso, porque para mim foi uma coisa assim de muito impacto. Vamos usar esse termo, né? Foi uma perda muito grandiosa na minha vida, né? Eu tinha um relacionamento muito próximo da minha mãe. Claro que não era um relacionamento perfeito, mas era um relacionamento de muita proximidade, presença, intimidade. E eu tinha um amor descomunal pela minha mãe no dia a dia. E eu sei que a reciprocidade era verdadeira. E quando você perde uma pessoa nesse grau de intimidade, é muito difícil você, por algum tempo, lidar com aquela realidade sem aquela presença física. Porque nós nunca vamos parar de sentir a pessoa. O meu amor por ela não vai acabar, independente dela estar viva fisicamente ou não, ela nunca vai deixar de ser a minha mãe, ela nunca vai deixar de estar próxima a mim. Mas na fisicalidade, ela não está. Então, imagina, tudo que acontecia eu contava para ela. Então, agora acontece uma coisa fabulosa. Eu não posso pegar o telefone e dizer assim: oi, mãe, tem uma coisa para te contar. Tem uma novidade. Isso não acontece mais. Então, para quem fica aqui, é dolorido, né? E quando uma pessoa me perguntou sobre o meu processo de luto, quando a minha mãe antes nem sei o que seria de mim. Exato, é bem. Para mim foi bem complexo, Bruno. Foi um processinho ali que eu posso te assegurar com toda certeza absoluta que se eu não estudasse sobre a espiritualidade, não tivesse todas essas ferramentas aí dentro da minha jornada de trabalho, de escolhas, eu não sei como teria sido para mim. E aí, a minha tia, minha mãe só tem uma irmã, né? A minha tia foi visitar minha mãe no hospital, mas ela já estava bem debilitada, minha mãe já estava assim, bem doente. E a minha tia olhou para minha cara e ela disse assim: você sabe que ela não foi embora ainda porque você tá prendendo ela, né? E aí eu disse assim: tia, para mim é muito difícil soltar, né? Aceitar esse processo, né? E simplesmente dizer assim: eu liberto ela, né? Para mim foi muito desafiador. Então eu tive que começar a trabalhar na minha vida todos os dias o quê? Aceitar a escolha dela de partir. Acordar e viver é uma escolha e a partida também é uma escolha. Então,
E isso foi uma escolha de desligamento aqui do plano físico, né? Do plano material, da fisicalidade. Mas quanto da nossa vida nós estamos resistindo sobre as escolhas do outro? Até o Tô de Vermelho eu lembrei de uma aluna minha que uma vez eu fui dar aula e eu tava com a unha pintada de vermelho, era um vermelho até mais clarinho que esse aqui. E ela olhou para mim e ela disse: "Sabe que eu odeio vermelho?" Aí eu falei: "Mas você odeia vermelho em mim? Porque se você odeia, você não deveria utilizar o vermelho, não, mas você não gosta nas pessoas? Você não gosta de ver a cor vermelha? Porque o que o outro usa você não pode controlar, apenas aquilo que veste o seu corpo." Então, dentro desse lugar, o quanto a gente não aceita a escolha do outro, o quanto a gente não aceita a decisão do outro, né? Tem pessoas que convivem com pessoas que às vezes excedem no álcool e a pessoa não bebe, e aí ela não aceita que o outro se exceda, só que ele tá bebendo com a boca dele, com a escolha dele. Eu conheço casais que um odeia fumar e o outro fuma. A gente não pode controlar a escolha do outro. Eu posso colocar ou não o cigarro na minha boca, mas na do outro eu não posso tirar. Na verdade? Então, dentro desses lugares, tudo aquilo que dentro do nosso ponto de vista, da nossa referência, do nosso interessante ponto de vista, não serve para nós, a gente quer impor no outro. A aceitação tem muito a ver com esse local, né? Tudo aquilo que não serve para mim, eu não aceito que qualquer outra pessoa vivencie aquilo. Então, a nossa escolha, ela tem que entender que ela é limitada para o nosso espaço. Ela é limitada sobre nós. Ela é limitada sobre o que nos envolve. Teve uma história também que eu ouvi que foi muito legal. A história dos vegetarianos, né? Tem pessoas que fizeram essas escolhas por si, pelo alimento, porque não gostam do sacrifício de animais. Tem vários fatores. Cada um fez a sua escolha baseado em um fator. E o que eu acho engraçado que por um tempo, muitos vegetarianos com quem eu convivia, eles não só simplesmente se bastavam por fazer as suas escolhas, mas eles tinham que convencer as pessoas a fazer o mesmo que eles. Será que isso é legal? Será que esse ponto de vista de impor a sua vontade para o outro, fazer aquilo que é benéfico para você, que é maravilhoso, será que aquilo é interessante? Será que aquilo é benéfico para o outro? Será que aquela vontade vai satisfazer a necessidade do outro ou apenas satisfazer a sua necessidade? E com isso, muitas pessoas, para não ter conflito em casa, para não ter problema, para... Meu Deus, Helder! Gente, ele estudou com meu irmão quanto tempo? E estudou no colégio. Faz bastante tempinho já. E aí, dentro desse lugar, o que acontece sobre isso, né? Nós estamos ali o tempo todo, muitas pessoas, é claro que não aceitam e não assumem esse ponto de vista, mas o quanto nós queremos manipular, mesmo que seja inconsciente, as pessoas para fazer tudo aquilo que a gente deseja, quando a gente deseja, na hora que a gente deseja, porque a gente deseja. E a vontade do outro, ó, que se exploda desde que se faça a minha vontade. Então, um relacionamento entre casal, entre amigos, entre parentes, entre qualquer pessoa, eu acredito que um dos maiores desafios seja esse respeito. De respeitar o espaço das pessoas, respeitar a vontade delas, né? Tem pessoa que fala assim, olha, eu não gosto desse alimento, pro meu paladar não é legal, mas se você gosta, faça. E tem pessoas que dizem, olha, eu não como, então eu não compro. Que significa que se eu não como, ninguém vai comer, porque eu nem sequer vou comprar isso, né? Então, o quanto a gente respeita o espaço do outro. Oi, meu amor. Bem-vinda, Ali.
Então, o quanto a gente tem esse cuidado, essa cautela de estar respeitando o espaço do outro sobre as vontades dele. Então, eu sempre falo que em muitos relacionamentos, principalmente de casal, porque é ali o dia a dia, é mais próximo, é mais comum, que a pessoa faz o que o outro deseja e vai fazendo o que o outro deseja, né? Porque a pessoa tá ali querendo agradar, tá querendo fazer uma política da boa vizinhança e tal, e dentro desse espaço fica ali uma energia de não, vou manter a paz mundial, né? Que eu falo que é o tchau de Miss, né? Vou manter a paz mundial. Vou criar conflito, não, vou criar confusão. Ah, é porque se eu falar que eu gosto, fulano não gosto. E aí você vai começando a abrir mão de si mesmo, abrir mão de si mesmo, abrir mão de si mesmo, até que chega um nível emocional e mental que por fora tá assim, né? Ah, eu estou vivendo a paz mundial e que assim seja. E por dentro você tá vivendo a terceira guerra mundial aí dentro. As coisas não estão resolvidas, as coisas estão bagunçadas, existe tumulto, existe guerra, existe conflito e a pessoa não verbaliza. Olha, eu não gosto de tal coisa, porque a pessoa está mais preocupada em não ter atrito do que fazer o que ela deseja, né? Então ela não aceita a sua verdade, ela não aceita a sua essência, ela não se posiciona. E tudo isso vai criando o que? Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental. A aceitação dentro de todos os fatores, porque a aceitação, gente, é um assunto extremamente vasto, longo, que a gente pode falar muito tempo sobre ele, fazer em várias etapas, porque eu de fato acredito que seja um assunto de muita contribuição e de muita relevância, porque é muito desafiador para o ser humano aceitar o outro como ele é. É muito engraçado que eu sou professora de constelação também, né? E na constelação familiar sistêmica, na parte teórica, eu trago muitas percepções, muitos conceitos. É o curso onde todo mundo entra e diz assim: eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu fiz esse curso, ele me transformou completamente. Porque a gente vai trazendo muitas reflexões, conversando sobre a vida, como encaixa a constelação na vida, a filosofia da constelação. E um dos processos que apareceu uma vez é: eu não consigo aceitar o outro como ele é. Oi, Daiane, bem querida, bem-vinda, bem querida, maravilhosa você. Então, dentro desse processo, a constelação tem um ponto de vista que, vamos supor, quando uma pessoa me pede uma opinião e eu dou uma opinião para a pessoa sobre alguma coisa. Dentro da constelação, nós estamos completamente alinhados, vamos supor. Agora, o que a constelação diz também? Que a gente só deve opinar sobre algo, manifestar a nossa opinião e o nosso ponto de vista quando é solicitado. E quantas vezes a gente manifesta a nossa opinião sem que ninguém tenha pedido ela? E o quantos problemas isso pode ser gerado porque ninguém pediu a sua opinião. Eu sei que para algumas pessoas é forte ouvir isso, que fere, né? De tipo, ai meu Deus, agora eu não posso dar opinião. Não é que você não pode dar opinião sobre as coisas, mas o ideal é que a sua opinião seja solicitada para que ela seja entregue para o outro. Se a pessoa não quer a sua opinião, ela pode se sentir violada, invadida. Às vezes tem pessoas que só querem promover um desabafo, que só querem colocar para fora aquilo que está incomodando. E às vezes a pessoa ela quer contar para uma outra pessoa: olha, eu estou sentindo um desconforto que não está muito agradável para mim. Você não está esperando que o outro resolva o seu problema, que ele seja o seu herói. Na verdade, você só está precisando o quê? Colocar para fora aquilo que está dentro de você e que tá ali te sufocando, amargurando e trazendo um monte de problemas, na verdade. Então, nós deveríamos aguardar a solicitação da nossa opinião. E tem gente que fala assim pra mim: eu não aguento ficar quieta, ver uma coisa errada e ficar quieta. Eu tô vendo que vai dar problema, mas eu não aguento ficar quieta. E se aquilo que você julga errado não for errado pro outro?
E se aquele movimento que você percebeu que a pessoa vai quebrar a cara seja o maior ponto de virada na vida da pessoa, o maior aprendizado que ela busca para transformar completamente a realidade dela, e você está impedindo o crescimento dela porque você não permite que ela seja responsável pelos seus atos, que ela tome as decisões por si própria, que ela se manifeste, né? Dentro de todos esses contextos, seria uma pergunta muito válida, né? Toda vez que eu vou dar e expressar a minha opinião respirar fundo e dizer, será que a pessoa deseja ou ela pediu a minha opinião? Na dúvida, sempre pergunta, você deseja a minha contribuição aqui ou não? Será que aquilo que você está falando assim, nossa gente, se fulano for por esse caminho, ele vai se ferrar muito na vida? E se for o caminho de glória dele? Você sabe que uma vez uma pessoa chegou em mim e disse assim, olha, tal coisa é impossível de ser vivida, de ser vista e tal. E eu respirei fundo e me veio de trazer a resposta, ou de repente uma consciência para a pessoa não é porque é impossível para você que talvez aquilo seja impossível para mim. Então, é muito nesse contexto que o que é errado para o outro, talvez você tenha uma outra referência, uma outra cultura, uma outra religião, que dentro do teu ponto não há nada de errado com aquilo, é tudo normal e tá tudo bem. Então, quem somos nós, se fôssemos falar dessa forma, para definir o que é certo, o que é errado, o que é bom ou mal, qual é o melhor caminho, qual é o pior caminho para as pessoas? Eu sempre falo que eu, como terapeuta, como profissional e consultora de empresas, que eu falo, eu não posso dizer para vocês ou determinar o que vocês devem fazer. Eu, no meu ponto de vista, apresento o diagnóstico, mostro para vocês, eu detectei essa energia, eu percebi esse espaço, agora o que as pessoas vão fazer com isso é a decisão delas. Quando uma pessoa passa em sessão comigo, muitas vezes, até mesmo uma única sessão muda a vida da pessoa completamente. O que ela vai fazer depois da sessão, depois daquela consciência, depois daquela contribuição, é uma escolha dela. Não sou eu que vou determinar qual é o melhor caminho para ela. Tanto que para algumas pessoas hoje eu falo, a pessoa fala, o que eu devo fazer? Eu dou uma respirada e eu falo para ela, olha, o que você deve fazer neste momento eu não sei. Eu tenho feito isso, e para mim a vida tem funcionado. Se você quiser experimentar e for contribuição, pode ser que funcione e tenha muita validade. Então, a gente tem, nesse espaço da aceitação, um dos grandes pilares que nós temos que prestar atenção é a imposição, né? Eu já li muitos livros, né? Eu gosto muito de ler. Para quem sabe, eu sempre, desde novinha, sempre falei, gente, se tem uma coisa que não me ofendeu, não ofende, não ofenderá, é quando alguém me chama de nerd. Ai, meu coração até enche. Ai, fico tão lisonjeada que a pessoa reconhece que eu sou estudiosa. Para mim é assim que eu recebo o apelido de nerd, né? Eu não me ofendo em nada. Quando a pessoa fala, nossa, ela é muito nerd, eu falo, nossa, que lindo, ele me acha uma nerd. Eu adoro isso. Para algumas pessoas, elas recebem como uma ofensa. Então, imagina que, não sei precisar quantos livros eu já li, quantas ferramentas ao todo eu tenho, mas cada experiência que eu passo, cada autor que eu conheço, ele traz um ponto de vista individual dele, ele traz uma experiência dele que é muito valiosa, que é muito preciosa. Então, cada autor, ele tá me contando como ele vê aquele mundo, né? Eu tenho estudado muitos pontos sobre prosperidade, sobre uma maravilhosa nerd, ótimo. Então, eu tenho estudado muito ponto sobre prosperidade, porque no meu interessante ponto de vista, prosperidade para atrair dinheiro não tem a ver em nenhum momento, em nenhuma esfera sobre dinheiro. Tem a ver sobre aonde falta amor e aonde tem amor. No meu interessante ponto de vista é isso.
E todo livro que eu leio sobre prosperidade ou todo assunto que eu acesso sobre isso, cada autor vai me trazer uma informação essencial e a experiência dele. Qual é o ponto de vista dele sobre isso? Como ele vê aquilo? Cabe a mim perceber e filtrar o que é contribuição para minha vida, o que é contribuição para uma ferramenta, aonde está agregando valor, onde não está agregando valor, se a energia é mais densa, se a energia é menos densa. Agora, imagine eu leio um livro de uma pessoa, fui lá, investi o meu tempo para sair da minha casa, para comprar um livro de um autor, e eu leio o livro e eu fico o tempo todo assim, dizendo: cara, sem noção, por que ele escreveu isso? Que cara mais maluco, eu não aceito essa informação como uma verdade. Se eu não aceito, eu não uso na minha vida. Mas a minha opinião, o meu ponto de vista e a minha reflexão e percepção sobre isso não vai mudar o que ele escreveu. Não vai mudar a opinião dele. Ali já tá registrado no livro. Um dos livros, eu acho que o livro mais antigo da humanidade e o mais vendido também, porém o menos lido, é a Bíblia. E eu estava fazendo uns estudos sobre quem tinha escrito a Bíblia, né? E uma grande parte da Bíblia, ou pelo menos ali uma grande parte do Antigo Testamento, foi escrito por Moisés. Então, em alguns livros da Bíblia não aparece Moisés ali como personagem do livro, né, do capítulo, porém foi escrito por ele. Alguns eu percebi isso, né, que ele não era personagem ali, mas foi escrito por ele. Vamos observar esse ponto de cada pessoa física ali, né, pessoa que percebeu a história, que viu cada palavra que foi escrita na Bíblia tem a essência e tem o ponto de vista do autor. A Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita pelo homem. Portanto, tudo que passa pela mão do homem passa pelos filtros que ele tem, por todas as referências, e ele, indiretamente, tem um ponto de vista ali. Cabe a você ler aquela literatura, se identificar ou não, mas não aceitar o que está escrito ali, não concordar, não torna aquilo verdade ou mentira. Faz sentido para vocês? E isso nós utilizamos em todas as situações da nossa vida. Então, o tempo todo, ao invés da gente estar percebendo se aquilo é contribuição ou não é contribuição, se aquilo funciona na minha vida, se aquilo não funciona na minha vida, se aquilo é legal, se aquilo não é legal, se é uma experiência agradável ou desagradável para mim, eu tô querendo impor o que eu acredito ser a verdade absoluta para as pessoas. Quando o pessoal me pergunta, vamos supor, sobre ler livros como a Bíblia, como outros autores, né, ou outros livros técnicos, que hoje eu gosto muito de livros técnicos também, que fala muito sobre a minha área, eu fui buscar aquela informação. Se eu não concordo com aquilo, eu não devo aplicar na minha vida. Mas muitas pessoas ficam ali discutindo com o autor, né? Discutindo com o livro, como se aquelas palavras, aquele capítulo, fosse modificado só porque você não gostou. Infelizmente, as coisas não funcionam dessa forma. A aceitação, quanto mais a gente aceitar situações e quanto mais nós aceitarmos as pessoas, mais leve a nossa vida. Eu falo que na minha vida, a maior libertação que eu tive e a maior virada de chave foi não querer modificar os meus pais. Eu acho que eu sempre falo isso, gente. Eu lembro que teve uma mãe que veio me procurar para fazer sessão porque ela disse assim: eu só tenho uma pergunta, eu quero saber se a minha filha me trata mal.
só para me deixar no chão, para que eu seja inferiorizada, para que eu seja menosprezada, ou o que ela tá querendo com isso, né? E chega um momento da vida que o filho ele tem certeza absoluta que ele sabe mais do que o pai, que ele é mais sabido, que ele é mais inteligente, porque ele estudou mais, porque ele tem acesso a mais tecnologia. Então o filho, ele acha que ele é a última bolacha do pacote e a mais sábia, que é o ponto, né? Só que eu vou trazer uma consciência para vocês que é muito importante. Por mais que você se acha o incrível, o maravilhoso, tem uma coisa que o seu pai e a sua mãe te deu que você nunca vai poder retribuir, que é como se fosse a cachoeira, é só um caminho de ida, que é a vida. Não importa o que a gente faça, nós nunca vamos poder retribuir o que eles deram para nós, que foi a vida. Então, por mais que você tenha estudado e os seus pais não, você não é mais sábio do que eles. Você não é mais inteligente do que eles. Talvez você teve acesso a mais recursos do que eles para poder entender outras coisas, outras dinâmicas que dentro da realidade deles, com falta de recurso, muita dificuldade e distanciamento, às vezes regionais, eles não tiveram acesso, mas foram eles que proporcionaram o seu acesso. Porque você ali tinha um dia de vida e o dinheiro já estava se manifestando na sua vida, através de alimento, de roupa, de fralda. Ah, mas a minha fralda era de pano, precisava de sabão para lavar, alguém teve que ter esforço, ou foi a máquina, ou foi a energia elétrica da máquina, ou foi uma mão. Então, você foi nutrido o suficiente para chegar onde você está hoje. Então, entendam esse lugar de que nós nunca teremos a capacidade de retribuir o que os nossos pais fizeram por nós, de tão grandioso que foi, e o primeiro passo é ter clareza e compreensão de que a vida veio através deles. A entrada neste mundo surgiu através deles. Então, quando nós negamos, rejeitamos, quando nós desejamos que os nossos pais sejam diferentes, que façam tudo diferentes, porque no nosso interessante ponto de vista eles fazem tudo errado, eles são ignorantes, eles não acertam em nada, você está negando aquela parte deles em você. E aí a sua vida começa a ficar bloqueada, a sua vida começa a ficar difícil e você não faz ideia de onde é. Comece a aceitar os seus pais exatamente como eles são, como são, da maneira que eles são, sem querer mudar nada, e percebe se a sua vida não começa a fazer assim, ó. Isso é uma grande chave da noite, tá? Oi, meu amor, linda e abençoada noite, bem-vinda, tudo bem? E vamos para o exercício da noite. Qual é a minha sugestão dessa noite? Eu vou fazer uma meditaçãozinha só para a gente perceber alguns pontos antes de encerrar. E a minha sugestão é o quê? Que vocês peguem um bloquinho, pode ser depois da live, pode ser amanhã, depois que todas as informações que nós trabalhamos hoje fizerem sentido. E aí, como eu, Patrícia, fiz o meu processo inicial sobre a aceitação. Então, eu fui lá, escrevi no meu bloquinho, primeira coisa, tudo que eu não aceito. Então, vamos supor que meu pai tinha uma atitude X. E aquilo me trazia, não aceito, anotava lá. Não aceito o comportamento de fulano. Aí, vamos supor, meu irmão, meu cunhado, vizinho, fulano, beltrano, eu tô dando exemplos hipotéticos aqui. Fez alguma coisa que eu não gostei. Eu não aceitei essa situação. Aonde estão os gatilhos da aceitação? Tudo aquilo que você fala, eu gostaria que fosse diferente, você não aceita. É simples, tá? Eu vou até anotar, ó, tá? Anotem aí. Tudo que eu não aceito como é o quê? Tudo que eu gostaria que fosse diferente. Então, hoje, vamos supor que eu estou com esse casaco vermelho e preto, né? Aí uma pessoa fala assim, ai, gente, odiei essa roupa. Não aceito a maneira como a Patrícia se veste. Ai, gente, estava aqui
toda ansiosa pela live dela. Poxa, geralmente ela entra às 7h30, 8h. O que aconteceu hoje? Não aceito que ela tenha tido um compromisso. Não aceito que ela tenha tido um contratempo e atrasou o horário. Então, você vai percebendo este local. Individualmente, isso é um processo individual, tá? Você vai respirar fundo, pode colocar a mão no cardíaco. A nossa mente pode nos enganar, a nossa mente pode nos ludibriar, mas o coração nunca. Então, quando nós colocamos a mão no nosso coração, nós acessamos diretamente a nossa verdade. Tem algumas pessoas que gostam até de fazer assim, uma mão embaixo da outra, mas estar conectado aqui, né, com o chakra cardíaco. E nós vamos fazer o quê? Vamos supor a situação número 1. Eu aceito fulano como é e eu aceito tudo como foi. Eu aceito fulano como é e aceito tudo como foi. Quantas vezes vocês vão repetir a frase? Percebam que quando vocês falarem, lembra aquela expressão que eu fiz? Que raiva! Gera um sentimento. Qual foi o sentimento que te gerou? Negativo? Tá. Quando eu penso no que fulano faz, no comportamento X, eu sinto raiva. Eu sinto ódio, vamos supor. Então, você vai repetir a frase individualmente para cada pessoa até você perceber que o seu campo tá leve, até perceber que você tá mais, que aquela informação ficou leve para você. Então aquela raiva já não se faz tão presente, que aquele movimento tá leve. Para quantas pessoas, para quantas situações a gente pode fazer? Infinitas. Se para vocês derem essa lista inteira, caderno inteiro, eu sugiro que vocês façam uma folha por dia. Não requer pressa. Agora você já tem a consciência, agora você já sabe inclusive o que fazer com essa consciência. Você já sabe o que é aceitação, você já sabe o que é negação. Então, como que você vai trabalhar tudo isso? No seu ritmo, no seu tempo, no seu processo, da forma que lhe convier. Mas o que eu posso dizer para vocês, que aceitar as pessoas como elas são, principalmente pai e mãe, faz com que você tenha um salto de satisfação, prosperidade, alegria e alinhamento na sua vida que é indescritível. Parece que é como se fossem todas aquelas engrenagens que estão paradas na sua vida, que nada está funcionando, elas começam a se movimentar, elas começam a se encaixar e quando você vê, tudo está fluindo e funcionando. Então, dentro da aceitação e da negação, um dos processos que eu diria mais grave que nós temos é quando nós negamos o nosso pai e a nossa mãe. Quando nós não conseguimos, em algum nível, aceitar o nosso pai e a nossa mãe exatamente como são. Isso é devastador para a nossa vida, principalmente para a nossa prosperidade. Então, quanto mais a gente nega a nossa mãe, mais difícil é a nossa vida. Quanto mais a gente nega o nosso pai, mais difícil fica a nossa vida. Então, esse processo de aceitar tudo como é, tudo como foi, liberta vocês de uma maneira desproporcional. E eu falo isso para vocês por experiência própria, porque esse exercício foi uma das grandes libertações da minha vida. Fazer a minha listinha do que eu não aceitava, nisso vieram pessoas, nisso vieram situações, nisso vieram memórias, nisso vieram comportamentos, nisso vieram emoções, sentimentos, reações. Vieram muitas coisas, mas não me importava quantas tinham vindo no meu campo. O que me importava era que pela primeira vez na minha vida eu tinha a oportunidade de me reconciliar e me libertar daquilo. Porque não aceitar as pessoas é um processo de muito sofrimento e muita dor. E o segredo que eu tenho para contar para vocês é que não dói no outro, dói em si mesmo. Então, por mais que seja desafiador aceitar pai e mãe e outras pessoas que de repente não foram tão boas no seu campo, faça no seu tempo, mas faça com amor. Vá fazendo devagarzinho para que isso seja genuinamente verdadeiro para você.
Quanto mais verdadeiro for, mais vai transformar a sua vida. Eles te deram a energia ancestral necessária para viver tudo o que tem que viver e cumprir a sua missão. Sim, a nossa força vem da nossa ancestralidade, né? Eu falo muito na aula de constelação que as pessoas têm a percepção de que, herdei, como que a menina falou outro dia? Herdei artrose, diabetes, não sei o que, não sei o que lá, né? Eu falei, legal, você herdou coisas negativas, você herdou doenças. Porém, você pode quebrar o padrão daqui para frente. Você pode fazer tudo diferente. Porque para o seu conhecimento, você também herdou todas as virtudes deles. Então, por que você está focada na doença? Sabe aquela mãe que você odeia? Ela não é 100% inútil, 100% horrível e faz tudo errado. O que ela tem de bom? O que ela tem de bom? Quais são as virtudes dela? O que ela faz direito? O que ela faz bem feito? Por que ao invés de você se apegar naquela lista grandiosa de defeitos que você já fez, você se apegar nas virtudes dela? Puxa, minha mãe faz tal coisa boa. Se apega nisso. Dói menos. Verdade. O aceita que dói menos não é apenas uma expressão coloquial, é uma verdade. Com o meu pai, foi um processo que, assim, tinha algumas coisas muito fortes que me incomodavam. E o meu primeiro processo foi enxergar, cara, ele é muito bom nisso, ele faz isso muito legal, com isso ele faz muito rápido, nisso é muito bom. Meu pai, sobre fauna, flora, biologia, ele é extraordinário. Não importa o bicho que você traga para ele a foto, ele reconhece, sabe para que serve. Planta, ele basta olhar para ela, é para isso, é para aquilo. Olha que formidável, gente. E ainda assim, será que eu vou perder meu tempo focada no defeito dele? É claro que ele é perfeito? Não, não é. É claro que eu olhar para o lado positivo vai torná-lo ele perfeito? Também não, mas muda o meu olhar sobre ele. E é sobre isso que eu estou falando. A gente conserta dentro e fora corrige-se automaticamente, porque é dentro e é lá dentro que eu começo a corrigir. E aquilo vai se reverberando fora. Quando eu arrumo o que está dentro, eu não conserto a pessoa que está do lado de fora. Mas eu mudo o meu olhar sobre aquela situação. Eu mudo o meu olhar sobre aquela memória. E talvez aquela pessoa que eu criei um ponto de vista que eu odiava ela, talvez, mas só talvez, ela não é tão ruim assim. Já parou para pensar sobre isso? Todo mundo que está nessa terra tem o seu lado ruim, tem as suas negatividades, tem os seus pontos que precisam ser melhorados, sim. Porém, elas também têm um lado bom. Elas têm alguma coisa que elas fazem melhor do que os outros. E por que a gente não foca nisso por uma semana, depois por 10 dias, depois por 15, até que esse processo seja natural e a gente consiga reconhecer e perceber as virtudes dos outros, o que eles têm de bom, o que eles têm de incrível, de extraordinário, e tudo isso gera uma energia grandiosa para que a gente seja mais feliz, mais próspero, mais abundante, mais maravilhoso. E o que eu sempre falo nas minhas aulas, rumo à vida sensacional, né? Vamos sair desse lugar de que a gente se contenta com qualquer coisa e vamos trabalhar rumo ao sensacional. É isso que eu falo nas minhas aulas e é isso que eu trouxe para vocês hoje. Rumo ao sensacional. E a aceitação é a primeira chave que você precisava para chegar lá. O que eu tinha de conteúdo e de assunto para trazer para vocês nessa linda noite de sexta-feira, véspera do Dia dos Namorados, era isso. Se vocês estiverem ou tiverem alguma dúvida aí, está aberto agora, podem fazer as perguntas que vocês quiserem e depois nós vamos encerrar nessa linda noite de sexta-feira. Um beijo para você, Cris. Linda. Cris é uma querida. Queridinha. Beijo, Cá. Linda noite, meu amor.
Eu e a Cá somos as gateiras da vida, gente. A gente ama um gatinho. Os mimizinhos. Então, meus amores, se não tem nenhuma dúvida, eu espero que essa live de hoje tenha sido contribuição na vida de vocês, que de alguma forma ela tenha tocado o coração de vocês para que vocês possam entrar no fluxo da aceitação, que criem movimentos mágicos, que a vida de vocês seja completamente transformada. Espero que vocês tenham gostado do exercício, que apliquem em suas vidas e criem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas mágicas. E nos vemos na sexta-feira. E se vocês tiverem alguma sugestão aí de assunto, algo que vocês queiram que eu traga mais clareza, um outro ponto de vista, uma outra forma de ver o mundo, me manda que a gente traz na sexta-feira que vem. Mais do que eu, gateira somos, né? Vai muito! Você sabe que eu fico olhando as fotos daquela gatinha que você deu para sua mãe e eu falo, ai, João, vamos adotar mais um gatinho. Se deixar, gente, eu não posso ver um filhote de gatinho que eu fico louca, Amo um gatinho, amo um gatinho. Aqui tem muitas gateiras. Eu amo gatinhos. Então, meus amores, linda e abençoada noite para vocês. Desejo que vocês tenham um feliz Dia dos Namorados, um final de semana melhor ainda e que muitas bênçãos e glórias sejam derramadas na vida de vocês. Nos vemos em breve.